Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Olha, eu tô surpresa porque eu tô conseguindo gravar mais de um na semana, viu? Isso é um motivo pra comemorar. Mas enfim, vamos lá. O assunto de hoje continua na mesma linha do de ontem, sobre o Charlie Kirk. E não especificamente sobre a morte do Charlie, como eu já abordei no vídeo passado. Se você não assistiu, recomendo que você volte e assista. Mas sobre o movimento que essa morte tem gerado. Pra quem não me conhece, eu sou Thames Mori e fico aqui dando os meus pitacos e compartilhando as minhas visões pessoais a respeito da vida, da política e do mundo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, bota alguma coisa aí no comentário e vamos junto fazer esse canal crescer, tá bom? Voltamos ao assunto do vídeo, eu vou reagir ao vídeo do Peninha. Eu confesso pra vocês que eu nem sabia da existência desse ser, não sabia. Fiquei sabendo com as polêmicas que surgiram a respeito dele. Mas eu vou reagir aqui ao vídeo, vamos reagir junto. Vou colocar o vídeo pra vocês verem. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Que bom que as filhas deles vão crescer sem pai, enfim. Bom, no primeiro vídeo você já vê que o cara é completamente alucinado, né? Que bom que as filhas dele vão crescer sem pai. É uma merda isso, é ridículo isso. Você comemorar a morte de um pai de família é ridículo. Enfim, depois desse vídeo polêmico, ele foi excluído, né? Foi derrubado das redes sociais. O vídeo, ele postou um vídeo se retratando. E é esse vídeo se retratando especificamente que eu quero ver com vocês. Vamos lá. Foi derrubado um vídeo meu do Instagram. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio, era discurso de alegria, de satisfação. Não era discurso de ódio, era discurso de alegria e satisfação. A pessoa está partindo do pressuposto que discurso de ódio tem a ver com o sentimento que eu tenho no atual momento que eu discurso tal coisa. O que não tem nada a ver com discurso de ódio, absolutamente nada a ver com discurso de ódio. Pra gente ver até o tamanho da burrice desse cidadão. Vamos lá. Era uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Como tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo. Uma criatura desprezível e horrorosa, enfim. Bom, depois desse vídeo, né? E infelizmente o Peninha não é o único. Apareceu vários vídeos no Twitter, vários vídeos no TikTok de pessoas comemorando a morte de Charlie Kirk. Eu falei um pouco disso no vídeo anterior. Pessoas achando que isso é positivo, que isso é legal e que isso é um discurso de liberdade. E é muito interessante que a retórica de Charles não colocava somente o conservadorismo à oposição da esquerda. A retórica de Charlie colocava também o cristianismo à oposição de esquerda. E aí eu vou explicar para vocês hoje o porquê. Existe uma compreensão da palavra radicalismo que, ao meu ver, é feita de forma errônea. Exemplo, quando a gente fala de esquerdistas radicais, a gente está falando ali de esquerdistas que defendem a morte, de esquerdistas que defendem a revolução armada, de esquerdistas que defendem a possibilidade ou a ideia da outra pessoa deixar de existir em detrimento da ideia dele. Ou seja, para que a minha ideia prolifere, para que a minha ideia cresça, para que a minha ideia aconteça, se pessoas tiverem que morrer por isso, tudo bem. É tipo o que Hitler pensava, né? Mas enfim. Essa é uma das ideias da palavra radicalismo. E quando essas pessoas atacam nós, conservadores, na sua grande maioria cristãos, falam que nós somos os radicais. Agora, qual é a palavra radicalismo no cristianismo? Deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser radical na prática da nossa fé, a Bíblia não está falando que a gente tem que invadir, matar em detrimento da nossa fé. Ou aceita Jesus ou morre. Não é isso que a Bíblia está falando. E eu sei que a igreja, especialmente a igreja ali do primeiro século, do segundo século, fizeram muito errado isso. Muito errado. Nós tivemos grandes perseguições na história da igreja, perseguições tristes por um radicalismo ruim.
Mas na essência da palavra de Deus, quando a gente fala de radicalismo, a gente fala de uma mente, de um coração disposto a viver não a conformidade desse mundo. Não conformeis aos padrões desse mundo. Antes disso, transforme-se segundo a renovação da vossa mente. Então, o que a palavra de Deus fala pra gente é que um cristão radical é um cristão que está disposto a viver da contramão à cultura. Ou seja, o radicalismo cristão prega a liberdade do diferente existir. O radicalismo cristão prega o direito de quem escolheu viver contra a cultura, na mão oposta à cultura do século, existir. E o que o radicalismo esquerdista prega, o que o radicalismo oriundo do woke, dessa nova geração, dessa nova ideologia, dessa nova onda de polarização, é que o diferente precisa ser exterminado. Porque o diferente atrapalha o crescimento da nossa ideologia. E pessoas como o Peninha, não só o Peninha, mas todos os outros que comemoraram a morte de Charlie Kirk, caíram justamente nessa onda de polarização e radicalismo. Onde, como eu falei no vídeo anterior, a gente desumaniza a pessoa e passa a entender que a pessoa é o discurso. Sabe? E aí tá tudo bem matar. Afinal, ele era um fascista. Afinal, ele era a escória da sociedade. Afinal, ele era ruim pra sociedade. Poxa, esquerdista. Se Charlie Kirk era tão ruim pra sociedade, entra nas cadeias do Brasil metendo bala na cabeça de todo mundo. Mata lá os estupradores. Mata lá os assassinos. Façam isso. Já que a escória da sociedade precisa morrer. Isso vocês não fazem, né? Aí isso vocês defendem saidinha, isso vocês defendem direito à visita íntima, aí vocês defendem flexibilização de pena, aí tá tudo bem. Tá entendendo? Que a questão não é sobre direito ou dever, mas sim sobre o que precisa ser feito pra minha ideologia crescer, pra minha ideologia evoluir. E, gente, o que nós vemos no TikTok é só o reflexo que chegou na massa de manobra. Isso é trabalhado lá atrás, muito antes, em toda uma narrativa, tem toda uma narrativa construída para que a ponta do funil chegue nessa mensagem, nessa ideologia. De novo, falei disso um pouquinho no vídeo passado. E aí eu achei muito legal o movimento que o Thales Gomes, um empresário aqui brasileiro, começou. De demitir os extremistas das empresas. Demitir. E aqui eu não estou falando esquerdista, tá bom? A esquerda deve existir sim. Porque a oposição a qualquer opinião é produtiva, porque gera debate, gera desgaste do argumento. E desgaste do argumento gera aprimoração do pensamento. Você aprimora o seu pensamento quando você debate a tua ideia e é desgastado nesse debate. Então, a esquerda e a direita existirem em oposição, tá ok. Agora, essa extrema esquerda, esse extremo discurso onde o outro tem que morrer para ter espaço, isso não deve existir. Essas pessoas são pessoas que, cara, são pessoas podres. São pessoas que realmente não devem ter espaço na nossa vida. Inclusive, eu não tô dizendo só na vida de relacionamento pessoal. Inclusive naquilo que a gente consome durante o dia. O livro desse cara não deve ser mais lido. Não tô dizendo que ele não deva ter a liberdade de pôr o livro dele pra vender. Agora, se você é minimamente comprometido com a tua mente, com a tua cognição, você não deveria nem ler o livro desses caras. Você não deveria consumir o conteúdo desses caras. Porque o que de bom traz esses caras? O que de bom traz o radicalismo? Exceto a sua própria existência, baseada na sua própria existência, olhando para o seu próprio umbigo. Como se a civilização, como se as pessoas, como se a sociedade fosse prosperar num único pensamento. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Sabe o que é o pior? Gente como Peninha tá fazendo parte de licitações. Há 1 hora atrás saiu uma notícia que ele vai receber mais de 3 milhões por organização de 2 livros da Caixa Econômica Federal. O seu dinheiro e o meu dinheiro tá mantendo e promovendo essa ideologia merda que esse cara prega.
Não é revoltante isso? Fala sério, não é revoltante? E aí quando eu falo que o cristianismo, e Charlie Kirk pregava isso, que o cristianismo é a oposição a esse radicalismo doentio, é porque é a única estrutura de pensamento capaz de desmontar ponto a ponto dessa argumentação podre que eles têm. O cristianismo é o único viés de pensamento que não só permite a existência do outro, como celebra a existência do outro, sendo ele diferente ou não. Entende? O cristianismo enxerga a diversidade, a multiface da sociedade como uma expressão da multiface do próprio Criador. Um cristão de verdade, um cristão ali que tem a sua vida diante da cruz, um cristão ali que tem a sua cognição derramada na palavra de Deus, como era o caso de Kirk, jamais vai ter um discurso desse, de eliminar o outro em resposta à minha ideologia. Jamais. Porque não faz parte da essência do cristianismo isso. E se você é cristão e tá vendo esse vídeo e tá comemorando a morte desse homem, por favor, você deixe de ser cristão, porque você envergonha o evangelho com esse posicionamento morno, com esse posicionamento inútil. Você é uma vergonha pro evangelho. Se você comemora isso e diz que acredita em Deus, você é uma vergonha para o Cristo. Você é uma vergonha para Deus. Uma vergonha. E olha, eu bato palma pro movimento que o Thales está criando. Porque se a gente não começar a enfrentar esse radicalismo, e enfrentar, entendam aqui a palavra que eu vou dizer, mas com todas as armas que tenho, e armas, quando eu me refiro a armas, eu não tô me referindo a bala no pescoço de ninguém, eu tô me referindo à estratégia política, à estratégia filosófica. Se a gente não começar a enfrentar esse discurso, nós seremos engolidos por ele. A geração das minhas filhas vai ser engolidos por esse discurso. O que a gente viu no Nepal, o quebra-quebra no Nepal, que é muito bom que haja revolução, mas naquele estado, é só mais um reflexo desse desdobramento desse discurso extremista. É só mais um reflexo. Então, sim, essas pessoas não devem pautar o sustento delas no trabalhador, no empreendedor que tá lá criando emprego, criando riqueza, gerando riqueza para o país. Não devem. Essas pessoas precisam ter uma lição. Não tô dizendo que elas têm que morrer. Não tô. Mas o que eu tô dizendo é que elas precisam provar da própria ideologia. Que é isso que a ideologia delas pregam. Miséria. O radicalismo leva à miséria. Não só a miséria financeira, e a gente vê isso pelos países que adotaram essa postura dentro do seu governo, e o Brasil tá caminhando a passos largos para isso, mas é uma miséria de alma, sabe? É uma miséria de humanidade. O olhar do radical é apático à humanidade. É apático à dor do outro. O olhar desse peninha e de tantos outros peninhas por aí são desprovidos de qualquer sentimento de humanidade. É um poço de ego, de egoísmo, de orgulho, que dá nojo de ver. Nojo de ver. E que bom que nós temos o advento da rede social hoje, que mostra quem é quem. Quando a gente liga essa câmera aí, e a gente não tem controle inibitório do nosso pensamento, a gente expõe quem nós somos. As nossas máscaras caem, e a do Peninha caiu. Foi só mais uma. Esse cara deveria ser preso pelo que ele fez. Não só ele, mas todo mundo que tá comemorando esse tipo de situação. Deveriam ser presos. Ai, Thames, mas eu não concordo que o Charlie Kirk morreu, mas acho que a facada do Bolsonaro foi bem feita. Qual a diferença? Tava torcendo pra dar certo? Não, eu não concordo que o Charlie Kirk morreu, eu acho triste isso. Mas o tiro na orelha do Trump foi bem feito. Eram pra ambos estarem mortos. Vítimas da violência política. Vítimas da polarização. Quantos mais? E eu fiz essa pergunta no vídeo passado. Quantos mais precisaram morrer pra gente acordar? Quantos mais? Quantos mais poderosos, ditadores, vão usar da pobreza cognitiva, da fome, para manipular um pensamento
e crescer às custas dele. Quantos mais? Tá na hora da gente acordar. E tá na hora de você, crente, acordar. Se você é cristão e não tá se posicionando, você é morno. E a Bíblia fala que vai te vomitar. A Bíblia fala que vai te vomitar. Então presta atenção. E eu não tô dizendo aqui que todo mundo tem que sair gravando vídeo, entrando em debate, em discussão teológica, em discussão ideológica. Não, cada um age conforme a sua própria personalidade, conforme as suas próprias intenções. Mas você precisa se posicionar nas suas ações. Porque se você ficar calado diante desse radicalismo doentio, você vai ser vítima dele. Você vai ser vítima dele. Bom, gente, é isso meu vídeo de hoje. Cara, eu desejo que esse cara seja preso de verdade. Meu desejo é que se abra uma investigação e vá atrás dessas pessoas que estão comemorando esse tipo de situação. Não somente por Charlie Kirk, mas pelo que essa ideologia propõe por trás, por quão danosa ela é por trás. Desejo de verdade e que a gente possa aqui examinar o nosso coração, examinar as nossas atitudes e ver se não estamos sendo coniventes com tudo isso. Porque calar também é consentir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.